trigonometria. O assunto que nós vamos falar hoje é o ciclo trigonométrico, que é a base de toda a trigonometria. Para você entender o que é seno, cosseno e as aplicações da trigonometria na prática, você tem que entender o ciclo trigonométrico. Então, quem é esse ciclo trigonométrico, tá? Esse ciclo trigonométrico nós vamos defini-lo como sendo o quê? Considere um sistema de cartesiano com os eixos U e V. Não chamaremos esses eixos de x e y como usualmente, porque o x será uma nova variável, tá? Então, aqui nós vamos fazer um sistema cartesiano, né? Um sistema assim, né? Um eixo horizontal, outro vertical. Esse aqui vai ser U e esse aqui vai ser V. E aqui está a origem. Tudo bem? Agora, nós vamos colocar um círculo com centro em O e raio em 1 nesse sistema, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui. Tá? Nós vamos colocar um círculo com centro em O e raio 1. Tá? O quê? 1 metro, uma unidade de comprimento. Tá? Então, nós vamos te inserir aqui a figura só para você ver quem é esse círculo que a gente vai colocar aqui. Então, colocamos um círculo ali. Então, só para ficar claro, hein? Só para ficar claro. E aqui está o eixo U, aqui está o eixo V, né? Aqui está a origem. E o raio desse círculo, tá? É 1. Bem, tem umas coisinhas a mais ainda, tá? Nós vamos te explicar. Então, agora, continuando, nós podemos associar cada ponto, cada número real, um ponto do círculo. Como é que é? Pegar um ponto e colocar no círculo, é isso que nós vamos fazer. Tá? Nós vamos te explicar como isso acontece. Se o número é positivo, nós vamos no sentido anti-horário. Se o número é negativo, no sentido horário. Se o número é 0, ele sai do ponto A. Tá? Eu vou te explicar qual que ponto A que é esse. Tá bom? Então vamos fazer isso. Tá? Então se x é igual a 0, P é igual a A. Se x maior que 0, sentido anti-horário, menor que 0, horário. Então vamos desenhar de novo esse círculo aqui, só para você ver, tá? Vamos desenhar de novo esse círculo aqui, só para você ver. Então, aqui está o círculo, tá? Então, vamos repetir algumas coisas que eu já falei aqui. Então, aqui é o eixo U, aqui é o eixo V, aqui é a origem, tá bom? Agora, preste atenção. Atenção. Então, vamos supor aqui, estou inventando um valor para x, tá? Eu pus até um número quebrado, pus 1,1. Aqui você sabe que o raio é 1. Então, o raio mede isso aqui, ó, 1. 1,1 é um pouquinho a mais, né? Mais ou menos aqui, uma linha reta aqui, 1,1, que é o x, tá? Então, nós vamos fazer, né, um arco cuja medida é 1,1, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui o x, ele sai do ponto A e vai até o ponto P. A medida desse arco é 1,1. Tá? O x poderia ser 2? Poderia. Você ia fazer um arco com medida 2. Se você espichasse, daria medida 2. O x poderia ser menos 1? Também. Poderia ser qualquer número. Tá bom? Então, e o que é o ciclo trigonométrico então, hein? O ciclo, né? O círculo definido com os requisitos anteriores chama-se ciclo trigonométrico. Então, o ciclo trigonométrico ele tem que ter raio 1, orientado no sentido anti-horário, tá? E transforma números reais em pontos do círculo. Tá? Esse é o ciclo trigonométrico. Tudo bem? Agora, vamos dar um exemplo, né, para você identificar pontos no ciclo trigonométrico. Antes
Presta atenção. Você lembra do colégio? Lá no colégio, você aprendeu essa fórmula, né? Importante, que é o comprimento de qualquer circunferência, que é 2πr. No nosso caso, o raio é 1. Então, o comprimento é 2π, porque o raio é 1. Agora, se o x for 2π, significa o quê? Você tem que fazer você vai transformar o 2π num segmento, depois ele vai virar um arco. Ou seja, você vai dar uma volta completa na circunferência, tá? Ou no círculo. Então, nós vamos associar alguns números a pontos do círculo trigonométrico, tá? Vamos associar alguns a pontos do círculo trigonométrico. Vamos fazer isto. Então, vamos lá. Então, eu pedi para vocês, olha, qual desses pontos aqui, A, B, C ou D, que é o x no círculo trigonométrico. Então, quando é 2π, a volta completa. Meia volta, né, seria π. Então, x igual a π é qual ponto no círculo trigonométrico? É o ponto quem? É C, né? X igual a π é C. E se for π sobre 2, hein? Π sobre 2 é metade da meia volta, né? Completa, né? Então é o ponto B. Se for 3π sobre 2, é meia volta mais um quarto de volta, né? Então é D, né? Agora, o zero ou o 2π, eles terminam, né? O zero começa no A e termina no A. O 2π dá a volta completa e termina no A. Então, ele é o ponto, o 0 e 2π é A. Tá? Agora, só tem mais aqui, o x pode ser negativo? Pode. E se o x for menos π sobre 2? Em vez disso, você vai no sentido relógio. Então, é o ponto D. Tá? Então, o x pode ser qualquer número, gente. X pode ser 400. Você vai dar um tanto de volta. X pode ser menos 300.000. Você vai voltar no sentido horário. Né? Só uma brincadeira, né? Falando do Rei Leão. Você lembra desse filme? A música do Rei Leão começa assim. É o ciclo sem fim que nos guiará. Aqui temos um ciclo sem fim, tá bom? Agora vamos a uma animação bem interessante. Vamos mostrar a imagem de 6 números no ciclo trigonométrico. Então vamos lá? Observe, esse é o ponto onde x igual a 1, x igual a 2, o ponto onde x igual a 3, o ponto onde x igual a 4, o ponto onde x igual a 5 e o ponto onde x igual a 6. Faltou 0,28 ali. Você sabe por quê? O comprimento de toda a circunferência é 6,28, porque é 2πr, o raio é 1. Então, até ali tem comprimento 6. Falta exatamente 0,28, porque 2π dá 6,28. Beleza? Se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E até a próxima!